E agora um assunto que reflete diretamente na segurança pública. Hoje é o dia. A PM mudou a escala de trabalho em 102 municípios e essa situação não agradou em nada a categoria, que promete mobilização. Vamos ver. A mudança afeta apenas os praças, os policiais que trabalham na rua, em 102 municípios do interior do estado, com efetivo reduzido, menos de 8 PMs. Em alguns municípios, com a diminuição que nós tivemos do efetivo por afastamento, principalmente para a reserva remunerada, a gente teve que fazer essa adequação para conseguir atender a comunidade 24 horas por dia em todos os municípios, todos os dias da semana. O pedido, então, partiu do Comando Geral e a Secretaria de Segurança Pública assinou o despacho que muda a escala. Antes, os PMs trabalhavam 12 horas, descansavam 24, trabalhavam mais 12 horas e folgavam 2 dias. E seguiu o ciclo. Com a mudança, que já está valendo, eles passam a trabalhar 24 horas direto e folgam 48. O mesmo já acontece com o Corpo de Bombeiros. Sem alteração na remuneração, a carga horária semanal passa de 40 para 60 horas. A jornada de trabalho excessiva, isso é comprovado por dados mundiais, a jornada de trabalho excessiva leva ao estresse, ao esgotamento físico e nós precisamos, enquanto trabalhadores da segurança pública, trabalhamos com armas, precisamos estar psicologicamente e fisicamente preparados que a sociedade precisa. A gente sabe que eles serão submetidos a essa escala. Algum tipo de ajuste o comando local pode fazer para que dê, claro, um descanso para o policial e que ele preste a devida segurança que a comunidade merece com qualidade. Os policiais temem que a nova escala não fique só nos pequenos municípios e afete toda a categoria, quase 11 mil PMs. A nossa proposta é que seja cumprida a legislação que hoje está em vigor em relação ao subsídio, que é 40 horas semanais, a Constituição Estadual prevê isso, uma jornada de 40 horas, não queremos nada mais do que os trabalhadores em geral o têm. E se o problema é falta de policial nas ruas, aí eu pergunto, por que não contratar? Se você não lembra, faz pouco tempo que o governo transferiu pela 3ª vez a convocação dos policiais militares aprovados em concurso. Agora, os 658 novos policiais só devem começar as aulas de formação em março do ano que vem. A gente viu aqui na reportagem a explicação da Polícia Militar dizendo que essa medida é necessária para garantir o policiamento 24 horas nas ruas de Santa Catarina em todos os municípios. Mas será mesmo que vale a pena fazer o policial trabalhar mais? É o que a gente vai entender agora conversando com um especialista em direito criminal. Muito obrigado pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. Converso com o Pedro Queiroz. E a pergunta é a seguinte: o policial vai ter ou não vai ter prejuízos com essa mudança? Boa tarde. Boa tarde. A medida provisória 202, ela traz prejuízos a toda a categoria muito maiores do que a questão da escala sob o antigo regime de plantão nesses 102 municípios, por exemplo, Vitimarsum, que se não se for aplicado essa regra emergencial, pode ficar um dia sem policial, porque a força-tarefa desse município significa na disponibilidade de apenas um policial militar por dia. E, de fato, não havendo a contratação desses 658 concursados já aprovados, realmente ficará sem a segurança pública efetiva naquele município. Mas essa medida paliativa já deveria ser rejeitada pela população catarinense, porque o nosso legislador, aquele que faz o papel de representante público, deveria estar exigindo a efetiva contratação, porque o Estado tem como papel fundamental a garantia da segurança, da educação e da saúde. Porque é um processo natural. O gasto com propaganda é exorbitante no governo catarinense, e em vez de destinar esses recursos prioritários, que já foi inclusive medida de ação judicial, bloqueando esses recursos para dirigir a essas questões fundamentais, é que deve ser o objeto de luta pelo nosso legislador. Mas, infelizmente, quando ele assume esse papel político, ele esquece do povo e age segundo os seus próprios interesses para permanecer no poder. Isso tem que mudar. Com toda certeza, a defesa, essa medida provisória, ela traz muitos prejuízos à categoria, como, por exemplo, essa gratificação que substituiu as horas extras, pela nova medida provisória, não vai ser paga àquele que se afasta do serviço por qualquer razão. Existem casos, por exemplo, de que o cidadão é afastado
afastado por um tiro no peito, é afastado pelo câncer. E essa gratificação que hoje alcança 25% da remuneração do policial vai deixar de ser paga àquele que se afasta sobre qualquer motivo. Não estou falando de processo disciplinar, estou falando de motivo de saúde ou mesmo de ferimento no ato do dever. O senhor que é especialista na área, acredita que um policial que trabalhe mais, ele consegue desempenhar bem a sua função? Veja, não está se falando aqui, como a prática já disse que em tempos remotos acontecia, da escala 24 por 24, que é absolutamente desumana. Está se falando de uma escala 24 por 48 para tapar o buraco da falta de efetivo, que, repito, há de ser resolvido pela imediata contratação daqueles que já foram concursados. Muito bom. Em 10 segundos, o ideal. O ideal é a imediata contratação. Enquanto isso, a segurança pública, por outro lado, cidadão de bem que paga seu imposto, que paga o direito para ter a segurança, tem que ter, de maneira emergencial, que o seu município funcione com efetivo suficiente para fazer a segurança. Pedro Queiroz, especialista em segurança pública, obrigado pela sua presença aqui no SBT Meio Dia e os seus esclarecimentos. Prazer é todo nosso.